A percepção por parte dos físicos de que, no nível quântico, toda matéria é luz congelada em forma de partículas, confirma o conceito de que matérias de diferentes frequências podem coexistir no mesmo espaço. Esse fenômeno é semelhante à observação de que energias de diferentes frequências, tais como ondas de rádio e TV, podem coexistir de forma não destrutiva no mesmo espaço. No caso da anatomia sutil humana, as estruturas interpenetrantes das diversas frequências de matéria são os veículos vibracionais físico, etérico, astral e superiores. Essa ideia foi discutida no capítulo 1, no qual examinamos a semelhança entre as imagens holográficas e a estrutura do corpo etérico. Outra coisa inerente ao modelo holográfico é a possibilidade dele ser aplicado para se lidar com o universo como se ele fosse um grande padrão dinâmico de interferência de energia em constante processo de alteração, um gigantesco holograma em tempo real. O modelo holográfico nos ensina de que modo os padrões vibracionais de energia universal podem encerrar níveis ocultos de informação estruturada que, quando abordados de forma correta, podem ser alcançados, compreendidos e até mesmo manipulados. O corpo humano, quando considerado como um desses padrões de energia, pode ser entendido como uma ferramenta de aprendizado que encerra dentro de si muitas lições a respeito da verdadeira natureza do self, da realidade maior do indivíduo e até mesmo da estrutura do universo. Se os seres humanos puderem ser vistos a partir da perspectiva de sua anatomia multidimensional, constituída pelos corpos vibracionais superiores, chakras, nadis e meridianos, então muitas coisas poderão ser compreendidas no campo, atualmente em pleno desenvolvimento, dos métodos alternativos de cura. Somente quando esse quadro maior for plenamente avaliado é que será demonstrada a existência de explicações viáveis para a eficácia de muitos métodos de tratamento aparentemente não científicos. Este livro tem por objetivo discutir em detalhes muitos métodos diferentes de cura que, atualmente, são vistos com grande ceticismo pela comunidade médica convencional. Muitas das explicações dadas para os diversos tratamentos vibracionais provavelmente serão encaradas com o mesmo ceticismo dogmático e a mesma intolerância que tem caracterizado o estabelecimento científico no passado. O autor tem esperança de que este livro possa ser lido por um número suficiente de cientistas de vistas largas e, possivelmente, com uma orientação mais espiritual, de modo que seja possível estabelecer uma base para elevar o nível atual do tratamento médico e, assim, alcançar mais sucesso e ter maior número de curas. Cura vibracional e medicina holística. Uma mudança gradual do reducionismo para o holismo. Os métodos de cura vibracionais representam novas maneiras de se lidar com as doenças. Os praticantes da medicina energética sutil procuram corrigir as disfunções no organismo manipulando os níveis invisíveis, porém essenciais, da estrutura e função humanas. A cura no nível da anatomia energética sutil baseia-se no conceito, encampado pela nova física, de que todas as formas de matéria são, na verdade, uma manifestação de energia. À medida que a ciência e a tecnologia evoluem, de modo a tornar visível o que antes era invisível, maior será o número de cientistas e médicos forçados a alterar seus pontos de vista a respeito da natureza estendida dos seres humanos. Este fenômeno assemelha-se ao que aconteceu quando o desenvolvimento do microscópio forçou muitas associações médicas céticas a seguirem os conselhos de Lister e de outros pensadores pioneiros que afirmavam serem os germes invisíveis a causa de tantas doenças e sofrimento. Nos primeiros dias da ciência médica, a compreensão da estrutura e da função humana era bastante limitada. O corpo humano era visto como uma intrincada máquina constituída por bombas, pistões, mecanismos de transmissão e polias. Os únicos modelos existentes nessa época eram mecanicistas, e assim, era natural que os seres humanos fossem comparados ao que, então, havia de mais avançado em matéria de ciência. O tratamento das doenças baseava-se na aplicação de medicamentos, cataplasmas, laxantes e métodos cirúrgicos consagrados pelo tempo. Ocasionalmente, faziam-se tentativas pioneiras de experimentar coisas novas. Na maioria das vezes, esses médicos que experimentavam tratamentos diferentes ou não ortodoxos eram considerados charlatães pelos seus contemporâneos. Todavia, quando as pesquisas demonstraram a eficácia dos novos métodos de tratamento, esses cientistas antes tidos como charlatães, Lister, Pasteur e outros, acabaram sendo elevados à condição de pioneiros e de inovadores. Através do método empírico de tentativa e erro, demonstrou-se que vários tratamentos eram eficazes ou perigosos, sendo, portanto, largamente adotados ou abandonados. Boa parte da clínica médica baseou-se durante muito tempo no que poderia ser chamado de consenso médico. Quaisquer que fossem os modelos ou a filosofia de tratamento que se transformassem no corpo de conhecimentos aceito pelo estabelecimento médico do momento, eram tidos como uma espécie de evangelho pelos seus adeptos. Diversos tratamentos de um ou outro tipo, incluindo o uso de sangrias, de catárticos e até mesmo de sanguessugas, já estiveram em voga à medida que o pensamento científico foi se tornando mais sofisticado, surgiram novos modelos da função humana.
Lamentavelmente, o ponto de vista dominante, segundo o qual o corpo humano é um mecanismo intrincado, subsistiu até os dias de hoje. A única diferença é que as engrenagens e polias do grande mecanismo tomaram-se cada vez menores. Muito embora tenhamos avançado muito no sentido da compreensão científica, os médicos ainda veem os seres humanos como máquinas. O coração humano, por exemplo, o centro do nosso ser, é considerado uma bomba infatigável que bombeia sangue para todo o corpo de forma contínua e regular. Todavia, alguns autores esotéricos consideram o coração a sede da alma, a parte do corpo através da qual a força vital se liga ao corpo físico. Mecanisticamente, os médicos veem o coração como um motor físico cujos atributos são a força e a precisão. Assim, de forma simplista, eles tentaram reproduzir suas funções por meio de um coração artificial. As tentativas de substituir o coração humano por um coração artificial foram cheias de problemas. O problema mais frequente parecia ser a ocorrência de repetidos acidentes vasculares cerebrais e consequentes disfunções neurológicas. Esta complicação ocorreu em quase todos os receptores do coração artificial, com variáveis graus de gravidade entre os diversos pacientes. Os acidentes vasculares cerebrais ocorreram com tanta frequência que a Food and Drug Administration só está permitindo o uso do coração artificial como uma medida temporária antes de um transplante de coração humano. O modelo mecanicista sugeriria que a causa dos repetidos problemas apresentados pelo coração artificial é a formação de coágulos sanguíneos, devido a algum fator coagulante produzido pela bomba mecânica, que se deslocam até o cérebro. Na tentativa de prevenir essa complicação, os cirurgiões cardíacos injetaram substâncias anticoagulantes no sangue de seus pacientes. Mesmo assim, ainda continuaram a ocorrer acidentes vasculares cerebrais. Uma explicação alternativa é a de que o chakra do coração, que fornece energia etérica nutritiva para o coração físico, talvez seja a causa primária da disfunção que contribui para a degeneração do músculo cardíaco. É interessante observar que essa disfunção do chakra do coração, causada por bloqueios emocionais que impedem o indivíduo de expressar amor por si mesmo e pelos outros, está associada não apenas a doenças físicas do coração, incluindo a trombose coronária e diversas cardiomiopatias, mas também a acidentes vasculares cerebrais relacionados com estase da circulação. Talvez a principal causa dos repetidos acidentes vasculares cerebrais nos receptores do coração mecânico seja o funcionamento anormal do chakra do coração e não a existência de algum defeito físico no dispositivo. Isto indica que a capacidade de os receptores de corações transplantados aceitarem e viverem sem problemas com o novo coração talvez pudesse ser melhorada por abordagens psicoenergéticas voltadas para a correção de disfunções no chakra cardíaco. Por abordagens psicoenergéticas, queremos dizer não apenas as terapias psicológicas que envolvem a prática de meditação, a formação de imagens mentais e a psicoterapia, como também terapias energéticas sutis relacionadas com o uso de remédios homeopáticos, de essências florais, de elixires de pedras preciosas e de um grande número de outras modalidades de cura espiritual. Curiosamente, este é um caso em que uma abordagem cirúrgica convencional, um transplante de coração, poderia ser combinada tanto com tratamentos farmacológicos alopáticos, incluindo o uso de ciclosporina, um medicamento imunossupressor para prevenir a rejeição, como com terapias energéticas sutis que tratam uma doença grave em diversos níveis energéticos simultaneamente. Obviamente, o modelo mecanicista pode limitar as abordagens de tratamento disponíveis. Quando alguém se defronta com uma doença cardíaca, existe apenas um determinado número de abordagens fisiomecânicas às quais essa pessoa pode recorrer. A doença cardíaca nos proporciona um perfeito modelo de doença na qual os métodos dos médicos ortodoxos são comparados aos métodos da medicina holística. Ao se defrontar com um paciente com uma grave doença cardíaca, o médico convencional dispõe de um determinado número de diagnósticos e abordagens terapêuticas em seu repertório. Estas últimas vão desde as formas de tratamento já consagradas pelo uso até as abordagens mais experimentais. Podem ser exames não agressivos, tais como ecocardiogramas, medições de pressão sanguínea e monitorizações do fluxo sanguíneo, realizadas com a ajuda de isótopos de talho. No final das contas, porém, a última palavra é dada pela cateterização cardíaca. Um corante injetado no coração através de um catéter orientado por um fluoroscópio permite a visualização física do coração em atividade, dos sutis movimentos de suas paredes e das obstruções ou estreitamentos existentes nas artérias coronárias. Se houver bloqueios de colesterol provocando o estreitamento das coronárias, pode-se tentar corrigir o problema com diversos métodos farmacológicos, mecânicos e cirúrgicos. Os pacientes poderão receber medicamentos que, conforme se espera, farão com que as artérias estreitadas se dilatem até alcançarem o máximo diâmetro possível, a fim de restabelecer o fluxo de oxigênio para as paredes do músculo cardíaco. Se os medicamentos não conseguirem aliviar o problema da angina do peito, pode-se tentar diversos métodos físicos no ambiente hospitalar. Antigamente, o próximo passo no tratamento da angina do peito,
depois da terapia medicamentosa, era ponte de safena. Atualmente, dispomos de novos métodos de tratamentos físicos. A técnica que está se tomando mais popular talvez seja um sistema conhecido como angioplastia de balão. Na angioplastia coronariana, um catéter com um balão na ponta é inserido na coronária doente com a ajuda de um fluoroscópio, depois do que o balão é inflado sob pressão. As paredes do delgado balão tubular fazem pressão contra as placas de colesterol e alargam a abertura para permitir que uma quantidade maior de sangue flua através do bloqueio. Esta técnica tem tido taxas variáveis de sucesso e apresenta complicações que vão desde dor no peito até a ocorrência de ataques cardíacos que requerem uma cirurgia de emergência para a implantação de pontes de safena. Todavia, ela é uma técnica menos agressiva do que a cirurgia para a implantação de ponte de safena propriamente dita. Outro método mais experimental de destruição das placas de colesterol que existe nas artérias coronárias é a angioplastia laser. O feixe de laser é transmitido através de um delgado catéter de fibra óptica, o que permite ao cirurgião visualizar o centro da artéria doente. O laser é utilizado para vaporizar de forma seletiva os bloqueios de colesterol que obstruem algumas panes das coronárias. Embora esta técnica tenha tido níveis variáveis de sucesso, trata-se de uma abordagem singular porque utiliza apenas energia para tratar uma doença. Apesar disso, esta abordagem ainda é baseada no modelo mecanicista da fisiologia. Em outras palavras, o feixe de laser está sendo usado para remover o excesso de colesterol como se fosse uma máquina high-tech de desentupir encanamentos. Outra técnica considerada ainda mais experimental do que a angioplastia laser é a chamada revascularização miocardial a laser, RML. Enquanto o coração é mantido resfriado e imóvel, tal como acontece numa típica operação a coração aberto para implantação de ponte de safena, minúsculos orifícios são perfurados numa área da parede do músculo cardíaco. A teoria predominante é a de que os orifícios perfurados externamente a laser produzem cavidades e canais internos no miocárdio que permitem uma melhor circulação do sangue e oxigenação do músculo cardíaco disfuncional. A RML e a angioplastia laser representam casos fora do comum nos quais uma forma de energia pura, um feixe de laser, é usada, ainda que numa abordagem um tanto mecanicista, para tratar doenças. Essas abordagens, nas quais feixes de laser estão sendo usados como instrumentos cirúrgicos, poderiam ser consideradas uma forma de transição que prepara o caminho para a introdução gradual da medicina energética na medicina tradicional. O uso terapêutico de raios laser é uma área que continuará a desenvolver-se no futuro, especialmente no que diz respeito às abordagens energéticas sutis. Destaca-se nessa área a laserpuntura, isto é, o uso de lasers de baixa energia para estimular os pontos de acupuntura a fim de promover a cura de doenças. Essas e outras técnicas avançadas de cura vibracional serão aceitas mais amplamente quando os médicos ortodoxos começarem a encarar os seres humanos, não apenas como caixas fisiológicas fechadas, mas como sistemas abertos de energia em equilíbrio dinâmico com o ambiente eletromagnético multidimensional. Voltando à nossa abordagem médica convencional para o tratamento das doenças cardíacas, nós já falamos sobre a terapia medicamentosa, a angioplastia e a cirurgia para implantação de pontes de safena. A terapia laser é ainda considerada altamente experimental e só se encontra disponível em alguns centros avançados de pesquisa. Se a cardiopatia produzir um dano irreparável, como no caso de um ataque cardíaco de grandes proporções causado por trombose e oclusão coronariana, e se o restante do músculo cardíaco estiver demasiado fraco, então a única alternativa consiste em recorrer à ajuda proporcionada por uma bomba órtica de balão ou substituir totalmente o músculo cardíaco. Conforme já discutimos anteriormente, isso inclui ou o uso temporário de um coração artificial ou o transplante de um coração humano, depois que tenha sido encontrado um doador apropriado. Até o momento, esse arsenal combinado de médico e cirúrgico tem definido o estado da arte em matéria de tratamento de doenças cardíacas. Além dos tratamentos já mencionados, existem ainda diversas drogas que podem ser ministradas para dilatar as artérias e aumentar o fluxo de sangue através das coronárias. Pode-se também prescrever drogas que ajudam a fortalecer o músculo cardíaco enfraquecido e a prevenir a ocorrência de ritmos cardíacos irregulares. Feito tudo isso, não resta muito mais que a medicina convencional possa oferecer. O que o futuro poderá nos reservar? E improvável que a criação de novos medicamentos que fortaleçam o coração venha representar a chave para o tratamento das doenças cardíacas. Uma vez que a função do coração físico tenha se degenerado além de um certo ponto, não há muito que possa ser feito para fortalecê-lo. A frase "não adianta bater em cavalo morto" às vezes tem sido pronunciada por cardiologistas que sentem estar malhando em ferro frio ao tentarem inutilmente melhorar o funcionamento de um coração fadado ao colapso. A única outra alternativa é um transplante cardíaco, seja de um coração artificial ou de um coração proveniente de um doador humano, nenhum dos quais está prontamente disponível em todos os hospitais.
Os médicos holísticos encontraram diversas alternativas para o tratamento de doenças cardíacas. A mais controvertida dessas técnicas talvez seja a terapia da quelação. Este tratamento não é absolutamente o roto-roter químico que seus oponentes o acusam de ser. Essa terapia consiste na administração de múltiplas injeções intravenosas de uma substância química quelante chamada ETA, ao longo de um período de semanas ou meses. Esse complexo químico retira os íons de cálcio da circulação e remove o cálcio das rígidas e estreitadas paredes dos vasos sanguíneos esclerosados, como é o caso das artérias coronárias doentes. O que a maioria dos críticos não entende, porém, é que a terapia de quelação também é uma manipulação hormonal. A infusão de ETA parece causar uma liberação secundária de uma substância chamada hormônio da paratireoide, a qual continua a provocar a abertura dos vasos sanguíneos esclerosados dias e semanas depois que a terapia por quelação foi encerrada. É fato bem conhecido, por exemplo, de que drogas como o propranolol, que prejudicam a resposta do hormônio da paratireoide, diminuem a eficácia terapêutica da quelação. Antes do início da terapia da quelação, os pacientes são mantidos afastados dessa substância e de substâncias semelhantes que bloqueiam os receptores beta. Embora também existam formas orais de agentes quelantes, os quais têm sido oferecidos como alternativas à terapia intravenosa, a maioria dos médicos holísticos acha que a terapia com ETA é a mais eficiente das duas abordagens. Curiosamente, alguns médicos holísticos relataram a ocorrência de melhoramentos na função cardíaca depois de repetidos tratamentos com agentes quelantes. Infelizmente, estudos como este raramente são aceitos nos periódicos médicos convencionais, cuja publicação tem sido limitada à literatura holística e aos periódicos médicos alternativos. Embora seja uma terapia química ou medicamentosa inovadora, o tratamento com agentes quelantes não é considerado uma terapia vibracional. Em vez de desunir os depósitos de cálcio e colesterol com feixes de laser, ou de empurrá-los para o lado com cateteres com um balão na ponta, o tratamento com agentes quelantes reverte química e hormonalmente o endurecimento das artérias a fim de melhorar o fluxo de sangue através das coronárias. Em muitos casos, sua eficácia é limitada ao momento cronológico em que ocorre a intervenção. Quanto mais antigo o problema arterial, menor a probabilidade de que o tratamento venha a produzir benefícios apreciáveis. Para os médicos holísticos, a quelação é uma espécie de último recurso químico na luta contra a arteriosclerose. Uma abordagem ainda mais importante para o tratamento das doenças cardíacas, que só agora está sendo ativamente discutida pelos médicos convencionais, é a terapia da dieta. Somente um pequeno número de médicos ortodoxos acreditaram que uma modificação na dieta poderia reverter a arteriosclerose. Todavia, quando morreu Natan Pritikin, o defensor da dieta, a autópsia do seu corpo confirmou suas alegações. Pritikin já tivera antes um problema que fora diagnosticado como arteriosclerose. Um cateterismo coronariano havia confirmado o grau de estreitamento de seus vasos sanguíneos. Entretanto, depois de várias décadas de rigorosa modificação em sua dieta, a autópsia de seu corpo revelou que as coronárias de Pritikin estavam abertas e livres de obstruções. Além do mais, o nível de colesterol em seu sangue era extremamente baixo para sua idade. Isso era resultado de uma dieta com pouca gordura e baixos níveis de colesterol. Na realidade, Pritikin aconselhava alterações alimentares que limitavam drasticamente a quantidade de gordura ingerida. Além disso, ele também afirmava que o exercício era igualmente importante para melhorar a circulação no músculo cardíaco. Contudo, as pessoas muitas vezes têm dificuldade para modificar suas dietas e a quantidade de exercícios que costumam fazer. Frequentemente, é preciso um primeiro ou, até mesmo, um segundo ataque cardíaco para fazer as pessoas adotarem hábitos de vida mais saudáveis. A utilização de modificações no estilo de vida para tratar e prevenir doenças é uma das poucas abordagens holísticas que começou a conquistar espaço na medicina convencional. O fato de muitos médicos estarem agora aconselhando seus pacientes a fazerem alterações na dieta e no nível de atividade física demonstra como a medicina tradicional lentamente está adotando ideias antes defendidas pela escola dos terapeutas holísticos. Todavia, o futuro da medicina holística dependerá da incorporação das terapias vibracionais à clínica médica cotidiana. Os médicos holísticos consideram que o conceito de bem-estar nos seres humanos é função de uma integração correta entre os elementos físicos, emocionais, mentais e espirituais da vida. No presente, muitos clínicos lidam com as dimensões emocional e espiritual principalmente através da psicoterapia. O que necessita de um maior esclarecimento, porém, é a verdadeira natureza da relação entre a dimensão espiritual e a existência de um fluxo equilibrado da própria força vital. Embora esta área já tenha sido objeto de alguma discussão, faz-se necessária uma análise mais minuciosa, especialmente quanto ao modo pelo qual os médicos do futuro poderão atuar sobre os aspectos energéticos dessas dimensões sutis a fim de estimular a cura e a saúde.
Conforme já mencionamos anteriormente, uma abordagem vibracional das doenças cardíacas incluiria a aplicação daquelas modalidades terapêuticas energéticas sutis que iriam contribuir para o fortalecimento do chakra do coração. Esse chakra fornece energias nutritivas sutis para o coração físico. Assim, seria adequado atuar sobre uma doença cardíaca, estabelecendo um fluxo apropriado de energia através do centro cardíaco e fortalecendo seus pontos fracos. As influências energéticas dos chakras, nadis e meridianos acupunturais afetam a saúde dos diversos órgãos do corpo num nível etérico ou pré-físico. As alterações se manifestam nesses níveis vibracionais superiores muito antes de alcançarem o nível celular. É isto que significa tratar uma doença num nível causal mais básico. A melhor abordagem terapêutica seria a eliminação das anormalidades existentes no nível energético sutil, as quais foram a causa inicial de manifestação da doença. Esta será a maior diferença entre as abordagens da medicina tradicional dos nossos dias e da medicina holística e espiritual do futuro. Ao aplicarem um modelo mecanicista de doença, a maioria dos médicos convencionais procura tratar apenas os efeitos secundários das enfermidades. Eles tentam atuar sobre um coração já debilitado de modo a melhorar seu funcionamento por meios farmacológicos e cirúrgicos. Nos últimos anos, foram feitas tentativas de criar um ambiente metabólico melhor para o coração através de modificações alimentares que estimulem a perda de peso e o abaixamento dos níveis de colesterol, do abandono do hábito de fumar e de programas de reabilitação por meio de exercícios físicos. Embora esses sejam passos saudáveis, dados na direção correta, existem outros fatores energéticos que podem ser modificados de modo a estimular o desenvolvimento de melhores métodos para o tratamento de doenças cardíacas. A abordagem vibracional procura proporcionar ao coração um ambiente energético sutil mais estável e menos destrutivo, o que talvez possa contribuir para a recuperação de suas funções através de meios mais naturais. Existem diversas abordagens vibracionais que poderiam ser usadas no tratamento de doenças cardíacas. Conforme já dissemos, o uso de essências florais, de elixires de pedras preciosas e, possivelmente, de remédios homeopáticos talvez também seja indicado, dependendo da perícia do terapeuta em questão. Os desequilíbrios energéticos existentes nos circuitos de meridianos do corpo poderiam ser analisados usando-se a máquina de Voll e outros equipamentos desse diagnóstico. Os remédios vibracionais apropriados poderiam ser casados com as necessidades vibracionais específicas dos pacientes. O acerto na seleção de elixires de pedras preciosas, de essências florais e de outros remédios específicos também poderia ser conferido na máquina de Voll, de modo a assegurar a correta correspondência vibracional entre o paciente e a terapia nos níveis mais esotéricos de tratamento. Energias de cores específicas poderiam ser direcionadas para a área do peito na tentativa de fortalecer o chakra do coração. Além do mais, determinados cristais que produzem efeitos reconhecidamente benéficos sobre o centro cardíaco, como é o caso do rubi, poderiam ser aplicados à região do coração para produzir efeitos energéticos positivos. A cura psíquica ou espiritual também poderia ser utilizada seja isoladamente ou combinada com o uso de cristais específicos, a fim de se tentar modificar as propriedades energéticas sutis do coração doente. As doenças cardíacas poderiam ser associadas a disfunções energéticas em outros centros que não o chakra cardíaco. Uma pessoa clarividente poderia participar do processo de diagnóstico para descrever a função e os padrões energéticos dos chakras individuais.